falar um pouco de contas públicas. Mais cedo a gente estava falando sobre a possibilidade do governo esperar algumas emendas parlamentares serem liberadas para depois avançar com aquele projeto de lei de taxação das bets, por exemplo. E por que o governo está avaliando a necessidade de congelar parte das emendas parlamentares? Pelo menos R$1 bilhão em emendas aí estão em jogo. Isso porque a Fazenda precisa fechar a conta de 2025. A gente está falando muito de orçamento 2026, mas a Fazenda também precisa olhar para a meta fiscal de 2025. O TCU, o Tribunal de Contas da União, tem questionado muito o governo, porque o governo está trabalhando ali no piso da meta fiscal e não no centro da meta fiscal. Vamos acompanhar aqui no nosso telão para vocês verem. A gente tem uma arte para explicar. Quando o governo estabelece uma meta fiscal, que é o objetivo principal na economia, esse é o centro da meta que eles dizem. Em 2025, o centro da meta, o principal objetivo do governo é déficit zero. Só que o governo está vendo que não vai dar muito certo, então ele deve ir para o piso da meta. Por quê? Tanto o arcabouço fiscal quanto a lei de diretrizes orçamentárias permite que o governo faça essa flutuação entre o centro, entre o objetivo principal da meta, o piso e o teto. O piso seria aí de 31 bilhões de déficit fiscal e o teto seria de 31 bilhões de superávit. Aqui está errado na arte, mas o piso é de 31 bilhões de déficit fiscal. E o TCU está dizendo que não, que o governo não pode vir para esse piso aqui. O governo não pode ficar com um déficit de 31 bilhões de reais. Ele tem que ficar no centro da meta. Está essa discussão, esse salseiro entre a Fazenda, Ministério da Fazenda e TCU. Então, por enquanto, a Fazenda diz o seguinte para o Palácio do Planalto: segura todas as emendas, não vai dar para a gente pagar o que está faltando. E daí, pelo menos R$1 bilhão em emendas de comissão dos parlamentares é que devem ficar congeladas até que isso se resolva. Para tentar resolver esse problema, o governo também está articulando com os parlamentares, com o da base e também com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, a possibilidade de colocar em votação um projeto, que a gente chama de projeto de lei do Congresso Nacional, para modificar a lei de diretrizes orçamentárias de 2025. Com esse projeto, o governo poderia, por exemplo, colocar lá na LDO uma garantia de que ele possa ficar no piso da meta fiscal. Esse projeto, esse PLN que a gente chama, precisaria passar pela Comissão Mista de Orçamento, além de uma sessão no Congresso Nacional. Então, nesse momento, o Planalto está negociando para tentar enviar esse PLN para que o TCU não questione mais a necessidade do governo ficar no centro da meta. E a gente aproveita para falar que em 2026 a meta fiscal já é até mais ousada. O centro da meta, o objetivo principal é de 34 bilhões de superávit e o piso é de déficit zero. E para 2026, o governo também quer colocar essa mesma garantia na LDO de que ele pode ficar aqui no déficit zero e não no 34 bilhões de superávit. Por quê? A gente já está vendo que está difícil do governo recompor o orçamento, o governo que está ficando com rombo fiscal de pelo menos 30 bilhões de reais para o ano que vem, desde que aquela medida provisória foi derrubada pela Câmara dos Deputados, medida que previa a taxação das aplicações financeiras. Márcia.